Pessoal, é o seguinte, na nossa última aula, nós estávamos falando sobre genética de populações, tá? Destacando aqui algumas características dessa área da ciência, né? Dessa área da biologia, vamos dizer assim. É uma ciência que faz parte da biologia. Então, a gente estava falando sobre os mecanismos que fazem com que... Tá falando sobre a teoria sintética da evolução, beleza, e falou sobre genética de populações. Os mecanismos que fazem com que o darwinismo ele fosse viável diante da descoberta da genética, da biologia molecular, né? Falamos sobre recombinação gênica, mutações, seleção natural, adaptações, né? Enfim, trouxemos aqui alguns pontos relacionados com o que a gente chama de genética de populações, tá? Seleção natural, direcional, disruptiva. Beleza. Muito bem. Daí, no final, nós fizemos aqui duas questões a partir de um enunciado, a partir de um texto, né? Tínhamos aqui duas questões para ser feitas. Peraí. Vou dar umas travadazinhas aqui. Deixa eu ver. Aqui. Fizemos aqui duas questões. Tá? Eu acredito que sim, a gente ainda fez essas questões. E viemos para cá, porque eu coloquei que a gente foi até a 581. Deixa eu ver se é isso mesmo. 581. Tá sendo aqui. Então, a gente vem para cá. Ó, página 582. Tá? Tem aqui algumas questões. Aí, vamos lá pegar aqui algumas. Tá? A gente pega umas duas, três questões e vai para o capítulo seguinte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tem assim, ó. Questão 2. Essa página é a qual? 582. Beleza. Questão 2 tem assim: certas populações de bactérias resistentes a antibióticos e de insetos resistentes. Certas populações de bactérias resistentes a... entendi. Ficou meio esquisito aqui, mas vamos lá. Certas populações de bactérias resistentes a antibióticos e de insetos resistentes a inseticidas podem sofrer o mecanismo de seleção natural. Ponto. Tá? Nesses casos, as substâncias, o antibiótico e o inseticida, provocam súbitas alterações. Tem gente chegando agora. A Alia chegou agora. Então, nesses casos, as substâncias, antibióticos e inseticidas provocam súbitas alterações ambientais, podendo, assim, privilegiar fenótipos que anteriormente não tinham sucesso. Ou seja, vamos dizer, essas substâncias, elas podem fazer com que o ambiente ele seja modificado, fazendo com que algumas espécies que possuem características vantajosas diante daquela substância sobrevivam, se reproduzam mais, ao passo que outras espécies elas não vão ter esse mesmo tipo de sorte, entre aspas, tá? Ou seja, algumas vão ser privilegiadas e outras não vão ter sucesso. Aí tem assim, que tipo de seleção natural ocorre nesses exemplos? Justifique. Bom, a gente pode, como você tem um tipo de substância, um tipo de componente que vai alterar o ambiente, fazendo com que algumas espécies se desenvolvam e outras não. Não sei se vocês entenderam isso, porque isso tem a ver com o quê? Você coloca aquele antibiótico no meio, algumas bactérias, as mais sensíveis, elas morrem, mas pode ser que tenha uma ou outra bactéria que seja resistente, né? E você vai permitir que só essas se reproduzam, porque só essas vão sobreviver. Elas se reproduzem e a próxima geração de bactérias
vai ser formada por indivíduos que são resistentes. Entende? Mesma coisa em relação aos insetos. Você vai matar alguns, mas outros vão sobreviver, vão se reproduzir e gerar descendentes resistentes também. Então, o negócio é como você direciona a sobrevivência de alguns indivíduos, né, diante de outros que vão morrer. Então, a gente tem um tipo de seleção natural que é chamado de direcional. Beleza? Por quê? Porque vai preservar as formas de bactérias e de insetos que são resistentes. A gente pode colocar dessa forma. Essa seleção natural vai ser do tipo direcional, pois preserva as formas de bactérias e insetos que são resistentes aos antibióticos e aos inseticidas, respectivamente. Ok? Muito bem. Vamos lá para outra questão. Vamos para essa daqui que está do lado. Ó. Questão 5. Tem assim. Leia o texto a seguir. Uma das mais peçonhentas espécies de serpentes é a jararaca ilhoa, que é a Botrops insularis. Ela é incrível. Um animal endêmico da ilha de Queimada Grande, situada no litoral do estado de São Paulo. Só existe naquela ilha. Está dizendo que é endêmico e só existe naquele lugar. As análises geológicas sugerem que essa ilha se formou há aproximadamente 55 milhões de anos, em um desdobramento das origens da Serra do Mar, onde a ilha da Queimada Grande ainda era conectada ao continente. Essa serpente tem a peçonha mais potente do que a das jararacas continentais, como a Botrops jararaca. Como a sua alimentação é constituída basicamente de aves que passam pela ilha em suas migrações, sua potente peçonha mata mais rápido a presa, impedindo-a de voar para longe e fora do seu alcance. No entanto, por estar concentrada em uma área tão restrita, a jararaca ilhoa corre sérios riscos, pois a longo prazo, a endogamia pode diminuir a variabilidade genética dos indivíduos. Isso quer dizer o seguinte: o que é endogamia? É quando os indivíduos eles se reproduzem entre si, né? Indivíduos às vezes aqui no caso jararacas, né? Jararacas que são parentes próximos, né? Uma jararaca é prima da outra, ou é irmão, mãe, filho, tal, essas coisas. Pode acontecer porque a área é pequena, né? Uma pequena ilha, então pode acontecer dos indivíduos se reproduzirem entre aqueles que são da mesma família, né? Uma linha parental. Isso os torna mais suscetíveis à doença e à ocorrência de características deletérias, ou seja, alguma característica ruim ela ser intensificada justamente por conta desse tipo de reprodução, tá? É uma reprodução sexuada? Gera variabilidade genética? Gera. Mas quando eu tenho variabilidade genética entre indivíduos que não são da mesma espécie, essa variabilidade genética ela é muito maior, mais vantajosa, possibilitando uma maior adaptação do que a variabilidade genética que é oriunda de indivíduos que são da mesma família, são parentes, tá? Aí tem assim, isso os torna mais suscetíveis a doenças e à ocorrência de características deletérias. Com base no texto, responda: por que a endogamia ou consanguinidade tornou-se um risco para a jararaca ilhoa da ilha de Queimada Grande? Então a gente pode colocar o seguinte: porque ela promove ela promove o desenvolvimento de características que são geradas em homozigose. Ela promove o desenvolvimento de características que se desenvolvem em homozigose. Como assim? Vou dar um exemplo. A síndrome de Down,
ela é uma anomalia que ela se desenvolve em homozigose. Eu preciso ter genes recessivos. Ou seja, eu posso ser portador da síndrome de Down, a minha esposa ser também portadora da síndrome de Down, mas nem eu tenho, nem eu manifesto a característica, nem ela manifesta a característica. Nós somos portadores. Mas, se o meu gene recessivo se unir com o gene recessivo dela, aí sim, o nosso filho, a nossa filha pode ter síndrome de Down. Entende como é que é? Ou seja, é mais difícil quando eu me caso com uma pessoa aleatória, eu encontrar uma pessoa também que tenha aquele gene recessivo para síndrome de Down e a gente desenvolver uma criança com síndrome de Down, do que na minha família. Na minha família, se eu tenho esse gene, a probabilidade de alguém da minha família também apresentar esse gene é maior do que se fosse ao acaso. Entende como é? Então, nós dizemos o seguinte, indivíduos consanguíneos, quando eles se casam, né, o casamento consanguíneo, a reprodução consanguínea, aumenta a probabilidade, aumenta a incidência de desenvolver características que são manifestadas em homozigose. É isso, tá? Basicamente é isso. Então, essas características podem ser características ruins, né, ou características deletérias, ou características baseadas em algum tipo de anomalia. Não uma característica ruim, mas uma característica que foge do típico, né? Lhe trazendo uma consequência ruim, uma consequência negativa, né? Enfim, deu para entender mais ou menos, né? Então, olha a resposta que tem. Porque favorece a incidência de homozigose, de alelos deletérios, de efeito recessivo, aumentando a frequência desses alelos na população e alterando o equilíbrio populacional. Muito bem. Muito bem. Vamos aqui para algumas outras. Ó, questão 7. Vamos para a questão 7. Diz assim: os olhos grandes e bioluminescentes são algumas das características comuns a diversos peixes que habitam os ambientes escuros das regiões abissais, ou seja, no fundo do mar. Justifique a presença dessas duas características com base nas seguintes teorias evolutivas. Ah, tá. Muito legal essa questão, tá? Se a prova tiver questões abertas, né? Vai ser mais ou menos assim. Então, eu imagino o seguinte, eu tenho aqui, ó, primeira, né? O lamarquismo. Como é que eu iria explicar, ó, tá dizendo que as características, né, dos indivíduos? Olhos grandes e bioluminescência, ou seja, fica brilhando, né? São as características que a gente vê nos peixes abissais. Aí tá dizendo assim, se fosse o Lamarck explicando isso, o lamarquismo, ele ia dizer o quê? Ele ia dizer o quê? Ele ia dizer provavelmente o seguinte, a necessidade de desenvolver uma boa visão exigiu o uso dos olhos, ó, o uso, né? Lembra de lei do uso e desuso? Então, ou se não, ao contrário, o uso dos olhos desenvolveu a estrutura, o uso constante dos olhos, desenvolveu essa estrutura, assim como o brilho, para que eles pudessem se adaptar a esse ambiente e passar as características aos descendentes. Porque lembra a outra lei? Era a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, o uso dessa estrutura, o uso dos olhos, fez com que eles, o uso contínuo, né, fez com que eles se desenvolvessem, assim como a bioluminescência, né, o brilho, para que eles pudessem se adaptar a esse tipo de região e pudessem passar as características aos descendentes. Ou seja, quem controla a característica é o próprio indivíduo. Ele usa determinada característica, ela se desenvolve. Basicamente isso. A letra B fala do darwinismo. Então, já no darwinismo, a gente teria o quê? O ambiente, as características do ambiente selecionaram a característica mais vantajosa do indivíduo, desse tipo de indivíduo. Né? Ó,
Segundo o darwinismo, a existência de olhos maiores e a bioluminescência são características adaptativas selecionadas pelo ambiente escuro das regiões abissais. Então, é um ambiente que seleciona as melhores características. Tá? Vou aumentar aqui para poder ver melhor. Seleciona as melhores características. Já a teoria sintética da evolução, ela vai falar a mesma coisa que o darwinismo, só que com um detalhe. Ela vai falar da origem da característica, ou seja, mutações e recombinações gênicas possibilitaram o desenvolvimento dos olhos e da bioluminescência, de modo que o ambiente selecionou essas características como sendo mais vantajosas. Tá? Basicamente isso. Vamos ver se é isso que está falando. A teoria sintética diria que as características adaptativas surgiram por mutações espontâneas e que o ambiente apenas atuou na manutenção dos animais que apresentam os aspectos favoráveis. Basicamente, isso. Muito legal. Vamos aqui para outra questão. Outra página. Vou pegar aqui o complementares. Ó. A questão tem assim. Recentemente, pesquisadores da University College de Londres, analisando o DNA de esqueletos de seres humanos que viveram na Europa no período neolítico, mostraram que esses primeiros europeus não possuíam o gene da lactase, ou seja, eles eram intolerantes à lactose, enzima necessária à eficiente digestão do leite. O surgimento, ao acaso, desse gene representou uma característica competitiva altamente vantajosa para a espécie, aumentando sua frequência na população. Essa hipótese é um exemplo da proposição transformista denominada o quê? Qual seria aqui, ó? Vou deixar para vocês responderem. Qual seria a opção aqui correta? Está dizendo que foi uma alteração, uma mutação ao acaso, possibilitou o surgimento da lactase, que é a que quebra a lactose. E isso foi um sucesso para a nossa espécie, de modo que nós hoje somos adaptados a quebrar, a maioria, né, das pessoas, são adaptados a quebrar a lactose justamente por conta da lactase. Isso seria uma ideia que é embasada, segundo o mendelismo, o criacionismo, o lamarckismo ou o neodarwinismo. O que vocês acham? O neodarwinismo, pessoal. O neodarwinismo. Por quê? Neodarwinismo, porque está falando aqui sobre mutação. Cadê? Ó, possuiu o gene da lactase, né? O surgimento ao acaso desse gene, ou seja, uma mutação. Muito bem. Então é o neodarwinismo. Está falando aqui de uma seleção natural, mas guiada por uma alteração genética. É o neodarwinismo. Vamos pegar aqui uma outra. Vamos aqui para a questão 3. Ó. Tem assim, ó. Alguns evolucionistas pós-darwinianos tenderam a propagar uma ideia empobrecida, ingenuamente feroz, da tal. A ideia da pura e simples luta pela vida. Expressão que, inclusive, não é de Darwin, mas de Spencer. Aqui deve ser seleção natural. Spencer. Cadê? Spencer. Os neodarwinianos do começo do século propuseram, ao contrário, uma concepção muito mais rica e mostraram, baseados em teorias quantitativas, que o fator decisivo não é a luta pela sobrevivência, mas, no interior de uma espécie, a taxa diferencial de reprodução.
Daí vem qual a alternativa abaixo apresenta fator evolutivo que preenche corretamente as lacunas do texto? A seleção natural mesmo, né? Seleção natural. Letra E. Deixa eu ver aqui uma outra. Vamos pegar aqui a questão 9, tá? Diz assim, ó. A teoria da seleção natural foi apelidada um longo argumento porque Darwin escreveu um livro com mais de 500 páginas para demonstrar a realidade desse processo, atualmente resumido a 1 ou 2 parágrafos nos livros de ensino médio. Todavia, a crítica mais séria à sua ideia é que a seleção, por ser simplificadora, não poderia ser responsável pela diversidade de organismos, nem mesmo pela origem de novas espécies. Apenas poderia direcionar a espécie melhor adaptada entre as já existentes. Somente com o avanço da genética e da biogeografia foram identificados os fatores evolutivos que atuam sobre a variabilidade originada pela mutação, que são a recombinação gênica, a deriva genética e a migração. Aí vamos lá. A pergunta é, a questão diz assim, defina cada um desses fatores. Aí tem recombinação gênica, deriva genética, migração e depois, enfim, vamos lá. Primeiro, recombinação gênica vai ser o rearranjamento dos genes de um novo indivíduo a partir da fecundação. Tá? Vai ser o rearranjamento, a realocação dos genes de um indivíduo a partir da fecundação. É um dos fatores, né? A outra, a deriva genética. A deriva genética vai ser um mecanismo de alteração da frequência de determinados genes ao longo das gerações. A alteração da frequência de determinados genes ao longo das gerações. Tá? A gente até pegou aqui o exemplo, ó, deixa eu só subir aqui. Esse livro aqui nessa parte vai vir para carregar. Aqui mesmo, aqui, ó. Aqui. Você tem, ó, esses indivíduos aqui, né? Tem pelo menos 2 tipos aqui de indivíduos da mesma espécie, mas só que quando você retira um desses daqui migra, tá. É o seguinte, diante de uma exigência, diante de um acontecido, isso daqui eu ia falar do princípio fundador. A deriva genética é o seguinte, diante de uma exigência do ambiente, determinado gene, ele se torna mais importante do que outro. É como se você pensasse o seguinte, numa determinada população de indivíduos, a característica de ter a pele clara, de ser claro, por exemplo, começou a ficar tudo congelado, ficou mais frio, e a característica da coloração mais escura, ela é mais vantajosa diante de outras colorações. Aliás, a coloração mais clara, ela é mais vantajosa diante de outras colorações. Ou seja, essa característica, esse gene que é responsável por essa característica de gerar uma coloração mais clara naquela espécie, esses genes eles vão aparecer com mais frequência. Enquanto os genes que fazem com que os indivíduos se tornem mais escuros, eles vão ter uma menor frequência de
de aparecimento, tá? Ou seja, a gente está falando de oscilação genética, tá? Como fator evolutivo. Vamos lá. Aí está falando aqui que isso produz a redução da variabilidade genética. Pode acontecer porque se eu tenho 3, 4 tipos de gene para uma determinada característica, eu tenho mais genes, a variabilidade genética é maior. A possibilidade de adaptação é maior. Se eu só tenho um tipo, a possibilidade de variabilidade genética, a possibilidade de adaptação reduz. Tá? Basicamente é isso. Deixa eu ver se eu acho a questão. Beleza. Então, a deriva genética é essa alteração da frequência de determinado gene em uma população, com o passar do tempo. A migração vai ser esse processo de realocação de uma população diante de uma instabilidade ambiental. Ou seja, a população ela sai daquele lugar, ela migra diante da impossibilidade de sobrevivência, né? Por conta de uma exigência ambiental, de um fator ambiental. Isso é a migração. Tá? E a alternativa D, por que geralmente uma espécie invasora se torna dominante no ambiente invadido, se ela nunca participou do processo de seleção natural que permitiu a existência das espécies nativas? Vamos lá. Uma espécie invasora se torna dominante, alguém quer falar em relação a isso? Isso aqui é fácil. Vocês já viram ecologia? Por que uma espécie invasora ela pode se tornar dominante em uma determinada área? É fácil. Vou explicar. Principalmente por conta da ausência de predadores. Existe vamos dizer assim, um fator que ele é muito significativo para o desenvolvimento de uma espécie, que é a resistência do meio. Fatores como competição, predação, parasitismo, herbivoria, canibalismo, são exemplos de pontos que nós consideramos como resistência do meio. O meio ele tem mecanismos para frear o desenvolvimento descontrolado de determinada população. Tá? Então, se uma espécie chega nova, ela tem, não tem predadores naturais, não tem nenhum, dificilmente vai ter, né? Algum ser vivo que vá se alimentar especificamente dela, né? Eles vão preferir espécies nativas. Indivíduos que realizam algum tipo de competição podem existir, mas é mais difícil porque cada indivíduo tem seu próprio nicho ecológico. Essa espécie tem um nicho que é de outro ambiente, é copiado de outro ambiente, é trazido de outro ambiente. Então, ela pode não ter competidores ali também, tá? Ela pode não sofrer com predadores, com parasitas em seu organismo, tá? Então, ela leva um tempo para que ela possa se relacionar com todas as variáveis do ambiente, né? Com todas as interações ecológicas que estão disponíveis naquele ambiente, e daí sim ela começar a sofrer mais um pouco com a vida naquele novo ambiente, tá? Então, geralmente, uma espécie invasora, ela se torna geralmente dominante no ambiente invadido porque ela detém de poucos fatores de resistência do meio. Ela se relaciona com poucos fatores de resistência no meio. Entre eles, predadores. Ela não possui predadores naturais. Ok? É isso. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Hoje. Na próxima aula, nós começaremos o nosso último capítulo, que é Especiação e Evolução Humana. Nós começaremos o último capítulo que vai cair lá na prova, bem de boas, tá? A gente está aqui com um certo tempo, né? Nós temos aí, hoje, dia 24. Eita, a gente vai ter aula agora em dezembro, né? 1º de dezembro. Rapaz, está se acabando o ano. Então, a gente vai ter aula no dia 1º e eu acredito que no dia 8. Não sei se as provas vão ser dia 8 ou dia 15. Mas nós vamos ter
pelo menos mais uma ou duas aulas para que a gente possa fechar tudo e ter uma revisãozinha, ter uns detalhes aí do que vai cair na prova para todo mundo tirar 10,2, 10,3 na prova e tal. Por aí já tá bom. Ok? No mais, um abração a todos vocês, saudade de vocês, nos veremos na próxima. Valeu! Tchau. Tchau, tchau.